Estamos de volta aqui na segunda edição do Jornal de Blumenau, abrindo agora a nossa entrevista do dia. Hoje vamos conversar com o jornalista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves, para falar aí desse clima eleitoral. A campanha terminou ontem e agora é a reta final para a votação. Alexandre, obrigado pela sua presença. Olá, Jorge Tais, obrigado a você pelo convite. É sempre muito legal estar aqui na TV Galega para a gente compartilhar essas reflexões sobre esse momento tão importante da democracia brasileira. Que avaliação você faz desta campanha eleitoral, né? A campanha eleitoral em si acabou nesta quinta-feira, encerrada como tradicionalmente no país, um debate na Rede Globo de televisão. Mas a avaliação que você faz num todo desta campanha? A gente precisa dividir cenários, né? O cenário nacional e o cenário estadual. O cenário nacional, como se esperava, foi uma discussão muito polarizada entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Como também já havia essa expectativa, não se criou uma terceira via que muitos apostavam que pudesse crescer nesse clima de polarização. Isso não aconteceu. Então foi uma campanha que nessa reta final descambou aí por uma troca de acusações bastante pesadas, que também, infelizmente, é uma característica dos processos eleitorais acontecer. E aqui em Santa Catarina, uma eleição muito aberta, uma eleição que começou com 10 candidatos, sendo que pelo menos 6 com uma história competitiva, com algum currículo, né? E nós chegamos aí nessa reta final, faltando 2, 3 dias, não sabendo o que vai acontecer na eleição catarinense, com pelo menos 5 nomes colocados para ir para o segundo turno. Os debates, né, os assuntos explorados durante essa campanha, na tua opinião, chegaram até o eleitor de acordo com aquilo que ele esperava, ou faltou debater alguma coisa nesse processo eleitoral? Teve muitos assuntos. Eu sempre digo que os debates, com exceção do de quinta-feira da Rede Globo, os debates acabam sendo muito cansativos, eles acabam servindo muito mais para quem é assessor, para quem é do ramo e para repercutir nos programas eleitorais e nas redes sociais dos candidatos, por conta do formato engessado, por conta da dificuldade de se aprofundar determinados temas, por conta de uma overdose. Foram mais de 20 debates eleitorais em Santa Catarina, chegava uma hora que o eleitor não tinha mais interesse nesse assunto. Já o nacional foi bem diferente, nós só tivemos 2 debates com todos os candidatos, tivemos 3 se contabilizar o do SBT, que o Lula não foi. Eu acho que as questões foram sim faladas, mas mais que o debate, que eu acho que aí é o nosso papel como jornalistas, são as entrevistas. Então a grande maioria dos veículos nacionais, estaduais, o Informe Blumenau, por exemplo, ontem encerrou a série de entrevistas com os candidatos, 30 minutos para cada candidato, e aí nesse momento os jornalistas podem perguntar o que quiserem perguntar para os candidatos e confrontar as respostas, que não acontece no debate. Eu acredito que teve muitos assuntos que foram debatidos, sim, mas muitos assuntos ficaram em segundo plano para assuntos menores também, que é uma característica dos processos eleitorais. Faltou alguma coisa, na tua opinião, nessa campanha eleitoral? Faltou sentir firmeza nas propostas, porque é isso. O que acontece num debate eleitoral, Jorge? Assim, quem está pleiteando entrar tem a solução para tudo. E quem está no mandato e quer continuar, ele acaba dizendo que está tudo bom, que está tudo certo. Então não é nenhum nem outro, né? Não é terra arrasada, mas também nós não vivemos num país das maravilhas. Então, assim, eu entendo que faltaram algumas questões com profundidade para serem debatidas, mas é a característica desse momento, é uma característica desse momento eleitoral e também uma característica desse momento que a sociedade vive como um todo, que as pessoas também não estão muito interessadas em aprofundar. E lembrando que a questão dos governos, né, é fundamental, é muito importante para a sociedade, mas o ser humano toca a sua vida como tem que tocar. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa pegar ônibus, andar com seu carro e cuidar da sua família. Então essa é a grande preocupação do cidadão, que ele também não para ficar olhando o que os candidatos vão
vão ficar falando. Exatamente. Na tua avaliação, há uma possibilidade da eleição presidencial terminar no domingo? Sim, há uma avaliação, há uma possibilidade, né? É o que as pesquisas sugerem, mas elas não cravam nessa possibilidade. É importante, as pessoas criticam muito pesquisa, mas nós que analisamos, Jorge, a gente tem que ter algumas réguas para entender. E se a gente pegar as principais pesquisas nacionais, elas apontam uma estabilidade, uma diferença em prol da candidatura do presidente Lula, que sempre se manteve entre os diferentes institutos na casa dos 15% por aí, com uma variação para mais, uma variação para menos, que confirmam que não há a possibilidade de uma terceira via, de uma surpresa. E isso foi um cenário que começou lá em agosto e que prosseguiu todo o mês de setembro. Há uma ou outra pesquisa que tem um número um pouquinho diferente, mas nenhum que conflite esses dados, principalmente do Datafolha e do IPEC. Então a pesquisa do Datafolha de ontem aponta 50%, com uma margem de erro que pode ser 52%, como pode ser 48%. 50% mais um voto, a eleição se define no primeiro turno. Agora, tem água para rolar, tem 48 horas ainda desse processo, tem que ver como é que vai ser a mobilização final dos candidatos. A gente percebe o presidente Bolsonaro indo para o tudo ou nada para tentar expor as contradições do candidato Lula, do PT, e a gente percebe, por outro lado, o candidato Lula tentando de todo jeito convencer os eleitores dessas terceiras vias, do MDB, da Simone Tebet, do PDT, do Ciro Gomes, e para tentar que eles percebam que é hora de se unir na candidatura do Lula para derrotar o bolsonarismo. Então, eu acredito que não é cravado, não é pule de 10 que não vai ter segundo turno, mas a possibilidade é real da eleição nacional terminar em primeiro turno. E aqui há um equilíbrio muito grande, né? O que se deve esse equilíbrio em Santa Catarina? Se eu não me engano, é o estado, segundo as pesquisas, né, mais equilibrado do país, né? Aqui precisa ser muito mãe de Ná para acertar o prognóstico para agora. Como eu disse, são 10 candidaturas lançadas. Nós tínhamos pelo menos 7 candidatos com bom currículo. 8, se a gente contar o Ralph Zimmer do PROS, que é um cara que é um defensor público, tem uma história, que foi o cara que protocolou o primeiro pedido de impeachment contra o governo Carlos Moisés, mas na campanha ele tem se prestado a um outro tipo de comportamento. Mas então, nós temos pelo menos 7 candidatos que têm história, têm currículo, candidatos bons, né? Mas daí a gente começou a ver no processo eleitoral começando, e a gente percebeu uma diminuição do número de candidatos competitivos. E eu acho que nós temos 5 candidatos competitivos. O que acontece? Nós temos um estado onde o bolsonarismo é mais forte, as pessoas mais próximas ao presidente Bolsonaro gostam muito do presidente aqui. Então a gente percebe assim, tem 2 candidatos que são umbilicalmente ligados ao presidente Bolsonaro, Jorginho Melo e o Esperidião Amin. Tem outros 2 candidatos que flutuam nesse eleitorado, que é o governador Carlos Moisés, que foi eleito na esteira da Onda 17 lá em 2018, se distanciou, mas ainda tenta colar a imagem no presidente Bolsonaro, e o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que é do União Brasil, que também já declarou voto ao Bolsonaro. Então nós temos 4 candidatos competitivos do mesmo espectro político, e do outro lado nós temos o candidato do PT, Décio Lima, né, ex-prefeito de Blumenau, que tenta colar a imagem na popularidade que se percebe nacionalmente do presidente Lula, mas que não repercute aqui em Santa Catarina. Então, quer dizer, então tem 4 aqui, vamos dividir o eleitorado, e aí o Décio tem chance? Não, ele tem chance. Mas a chance não é grande, não. É isso que a gente tem visto nas pesquisas. Se eu pudesse hoje apostar, eu acredito que um dos candidatos identificados ao bolsonarismo vai estar no segundo turno, e quase que exclusivamente eu apostaria no Jorginho Melo, Onda 22 se repercutindo em 17, como foi lá em 2018 na Onda 17 em menor escala. E aí fica a dúvida, nesse momento, quem é? Vai ser o governador Carlos Moisés, que com tudo que ele tem para mostrar, com tudo que aconteceu no último ano, era para estar lá na frente.
Mas não tá, o eleitor está desconfiado. Pô, mas tu demorou para fazer isso, né? Até a caso dos respiradores, teve o caso do jatinho, são questões que ficam permeando. E aí o Jean Loureiro também é uma incógnita, é um prefeito muito bem avaliado, mas nós aqui, por exemplo, do Vale do Itajaí, ficamos pensando, tá, mas quem é o Jean? Isso, claro, eu e tu conhecemos, mas o eleitor comum fica pensando quem é isso. Então é um cenário absolutamente aberto, né? Hoje tem, breve deve ter uma pesquisa IPEC aí repercutindo, né? E aí a gente vai ver os próximos passos, mas é uma eleição absolutamente imprevisível aqui em Santa Catarina. Há tempo ainda para alguém se desgarrar nesse bolo e quem sabe já encaminhar um segundo turno? Eu vejo que teriam dois que poderiam se desgarrar, mas eu não vejo que há fato político para isso. Que seria o Jean Loureiro, que sempre aparece na pesquisa em terceiro ali e tal, ele podia dar um sprint na finaleira, e o próprio Décio, vamos lá, que saia uma pesquisa nacional que mostra que o Lula está estourando a boca do balão e os caras, não, então vamos tentar aqui. Mas eu acho pouco provável, pouco provável. De novo, não dá para cravar, é coisa muito de mãe de Ná. Eu acho que esse segundo turno está entre 3 candidatos, né? Jorginho Melo, o governador Carlos Moisés e Jean Loureiro. A gente fala tanto em eleição presidencial, eleição estadual, governador, os candidatos, quem está ali, e o eleitor, acabamos talvez, quem sabe, até induzindo o eleitor a focar muito no executivo, pouco no legislativo, e o eleitor acaba esquecendo que tem mais votos a dar nesse domingo, para senador, deputado federal e deputado estadual. E não é nem só esquecendo que tem que votar, é em quem vai votar, né? Como votar, onde encontrar. E quando chega, vai se aproximando da eleição, alguém já deve ter chegado para você e perguntado, tá, mas quem são os candidatos? Não, a tua avaliação é primorosa, e principalmente na nossa meia-culpa quanto profissionais da comunicação, que a gente fica centrando no debate. E a eleição para o parlamento, principalmente para a Câmara dos Deputados e para o Senado, mas também para a Assembleia Legislativa, é tão importante quanto. A gente vive num regime presidencialista, mas a gente sabe da força do parlamento, né? A gente vê, por exemplo, como o Congresso Nacional acaba engessando um presidente, né? Como o Congresso Nacional consegue ser protagonista. E isso é muito importante que tu falasse, Jorge. E as pessoas muitas vezes, mas política é tudo porcaria, política é tudo ruim. Pô, tem mais de 500 candidatos, não é possível que o eleitor não encontre um candidato que ganha simpatia. Então, essa desculpa o eleitor não pode ter, né? Então, a gente estava comentando um pouquinho antes aqui, somente em Blumenau, são cerca de 40 candidatos a deputado estadual, aqui de Blumenau, e cerca de 15 candidatos a deputado federal. Não é possível. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir essa campanha que as entidades empresariais estão fazendo, de votar aqui, eu quero votar no candidato daqui. Pô, não é possível que em 40 candidatos, tem candidato de esquerda, tem candidato de direita, tem candidato que é religioso, tem candidato que é ateu, tem candidato que defende tal coisa, não é possível que não tenha um que você não concorde e não crave teu voto conscientemente. Isso vale para deputado federal. Então, por exemplo, deputado federal, nós temos nomes muito importantes concorrendo. Deputado estadual, a mesma coisa. Então é importante que o eleitor, agora, tem 2 dias, né? Vá lá, pesquise, vá lá, veja, não quer votar em candidato de Blumenau, quer votar em candidato da região, ou sei lá de onde. O eleitor é soberano, ele decide, mas pesquisa, né? Vamos lá, o que esse cara fez? O que esse cara propõe? O que esse cara propõe? Dá para fazer, né? Ele tem rabo preso em alguma coisa? Com quem que ele conversa? Qual é o histórico dele? Qual é o currículo? Tem experiência? Não tem experiência? Então que a gente leve isso muito a sério. E no Senado também, nós temos aí uma quantidade grande de candidatos. Nós temos um candidato de extrema esquerda, nós temos um candidato de extrema direita, nós temos um candidato identificado com o bolsonarismo, tem candidato que só identificado com o presidente Lula. Então tem para todos os gostos. Então, de novo, é muito importante entender quem serão nossos representantes do parlamento. Vamos lá, tem o Dr. Google, tem os amigos, tem a imprensa, tem a família, tem várias condições de tu pesquisar para saber e fazer a escolha soberana. É uma responsabilidade toda do eleitor e a gente precisa frisar, é um dos momentos da vida que todo mundo é igual.
o voto do pobre é igual ao do rico, o voto do trabalhador é igual ao do empresário, todo mundo tem o mesmo peso. Então é hora de pensar isso e depois não ficar gritando que política é tudo ladrão, político tudo isso, aí fica muito fácil. É verdade. Alexandre, no site da CIB é possível encontrar a relação dos candidatos. A Associação Empresarial liderou, mas não é só uma entidade dela, não é uma iniciativa só dela, também da CDL, da AMP, de várias entidades, a campanha que é pela valorização do voto, para que as pessoas deixem o voto aqui em Blumenau ou na região. E aí tem lá um link que é bem fácil, é só entrar lá no site da CIB, Associação Empresarial de Blumenau, mas também tem no site da CDL e dessas outras entidades. E boa parte da imprensa, se pesquisar ali, vai aparecer também, aparecem os nomes dos candidatos de Blumenau, de Timbó, de Pomerode, de Gaspar e de Indaial. Então você pode ter um raio-x dos candidatos daqui. Bom, mas eu não sei, eu não quero votar aqui. Vai lá, entra no site do TRE catarinense, tem todos os nomes. Eu simpatizo com determinado partido. Vai lá, pesquisa quais são os nomes que esses partidos estão colocando. Tá muito fácil de achar, né? Tá muito fácil de achar e o eleitor tem que saber que essa é uma responsabilidade, é um direito dele, mas é um dever também. Com certeza. Alexandre, o que de semelhante tem nas eleições desse ano com a de 2018? A semelhança é a disputa entre... a polarização nacional. É a polarização nacional. Não vai acontecer mais... eu sempre acho que uma das grandes ferramentas para a escolha do eleitor é a comparação. Sim. É a comparação. Não tem mais... Então, em 2018 aconteceu um movimento de criminalização da política. A política era tudo ruim, antipolítica e papapá. E aí gerou um monte de gente que nunca se ouviu falar. Algumas pessoas, nesses 4 anos que se elegeram, foram muito bem, muito bem. Mas muitas pessoas não foram bem, não tinham a mínima condição de serem eleitas para aquilo que foram por um discurso fácil. Então, nessa eleição, principalmente na nacional, é muito boa, é uma comparação. Nós temos um presidente e um ex-presidente, tivemos 2 governos. Vamos lá, de novo, não quero induzir o eleitor, compara. O que esse aqui fez, o que esse aqui falou, o que esse aqui não falou, faz comparação. Em Santa Catarina, nós já temos... Nós elegemos uma pessoa que eu garanto que a grande maioria, mas garanto que a grande maioria que votou no Carlos Moisés de 2018 não sabia quem era o Carlos Moisés. Votou porque ele estava atrelado com o nome do Bolsonaro. Agora já sabe. Ele foi bom governador? Ele foi um mau governador? Não, foi bacana. Então, agora é possível fazer essa avaliação. E aí a gente vê, mas tem um ex-prefeito de Blumenau que é bem conhecido. Mas tem um ex-prefeito de Florianópolis que também é bem conhecido, ex-deputado. Nós temos ali 2 senadores da República, Jorginho Melo, ex-governador. Então, é isso aí. Então, tu podes comparar. Né? Então, essa é a grande ferramenta. Mas a diferença, né? A diferença é que, por conta daquelas ondas de corrupção, se gerou eu vou usar a palavra e não é depreciativo, se gerou um mito, se gerou uma expectativa de ruptura, né, que foi o presidente Bolsonaro, que era um político tradicional de 7 mandatos de deputado federal, mas se apresentou como novo, e agora, 4 anos depois, vem um outro, de novo, entre aspas, um outro mito, de um outro campo político, do outro campo do espectro, que também está vindo porque há também um sentimento muito de rejeição contra aquele mito de 2018. Então, assim, é isso que acontece. Um gera o outro, um se alimenta do outro. Então, agora é isso. O eleitor vai chegar lá e dizer assim, eu estou satisfeito? Está satisfeito, vai lá e confirma. Não, eu não estou satisfeito, vai lá e muda. É o barato da democracia e a gente sei. E o mais importante de tudo, Jorge, o resultado que for lá, que sair na urninha, que a gente sempre se orgulhou, esse resultado tem que ser respeitado. Se for para A, se for para B, se for para C, né, tem que ser respeitado. Então, o que o eleitor decidir é soberano, né, e nós vamos respeitar as regras do jogo por mais 4 anos. Alexandre, obrigado pela tua participação hoje aqui. Obrigado, Jorge Tais. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Responsabilidade e tranquilidade nesse domingo.